Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso aqui. Agora vou aparecer aqui do lado para vocês também. E como na semana passada nós fizemos, eu vou seguir a mesma estratégia que deu resultados muito bons, tá? Então a aula vai sendo conduzida aqui nessa versão gravada e eu vou estar online tirando as suas dúvidas. Então você aproveita e já vai anotando tudo aí, a gente vai respondendo, tá bom? Nós concluímos agora os módulos ligados ao tema da globalização. Então, agora nós vamos passar à frente. Então, falando sobre estrutura industrial no mundo, começando com uma caracterização teórica correspondente às aulas 11 e 12. Nas aulas 11 e 12, nós vamos tratar dos chamados modelos produtivos. E nosso ponto de partida para começar a falar dos modelos produtivos e da indústria é classificar tipos de indústria, utilizando a classificação mais usual. Existem muitas formas de classificar as indústrias. A Fiesp aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma classificação extremamente elaborada, né? Mas nós vamos trabalhar com essa classificação que é a mais usual nas provas de vestibular. Ela divide a indústria em dois grandes segmentos principais, os bens de produção e os bens de consumo. E esses duas grandes categorias se subdividem em outras demais categorias, né? Nós vamos ter, então, a indústria de bens de produção dividida em bens de capital, que são máquinas e tecnologias, bens intermediários, que são matérias-primas processadas ou semi-manufaturados, aço, derivados de petróleo, né? Não são produtos naturais, mas são produtos que passaram por alguma transformação, mas também são produtos de baixa complexidade tecnológica. E alguns ainda classificam a indústria extrativa como um terceiro ramo, que é a indústria que vai tirar minério, que vai extrair madeira, que vai fazer pesca, por exemplo. E depois nós temos os dois segmentos classificados como bens de consumo, que são divididos em duas grandes categorias. Os duráveis, que são basicamente os eletrodomésticos e os automóveis, e os bens não duráveis, figurando principalmente alimentos, medicamentos e roupas e vestuário. O que é importante dessa classificação, gente? Que você a tenha automatizado na sua cabeça, tá? Daqui para frente, não só na minha aula, mas em todas as oportunidades que aparecer o tema ligado a algum bem industrial, na história, na geografia, numa prova, né? Você vai encontrar essas classificações como automáticas, como dados. Então, apareceu lá a indústria de bens de capital, você tem que saber o que é, ou a indústria de bens duráveis, você automaticamente tem que saber conectar que tipo de produto está sendo tratado. E agora nós vamos passar à frente e começar a discutir como evoluiu historicamente a estrutura da produção até a gente chegar à indústria atual. Começando pela fase embrionária, muito antes de existir indústria, existia o artesanato. O artesanato é o avô distante da indústria, é talvez a forma mais tradicional de produção, existente muito antes, por exemplo, da Idade Média. E o que define o sistema de artesanato, fundamental para depois a gente diferenciar dos sistemas atuais, é a ausência de divisão do trabalho. A mesma pessoa, normalmente o mestre artesão, controla plenamente todos os processos produtivos. Quer dizer, sabe fazer tudo do começo ao fim. Por saber fazer tudo do começo ao fim, essa pessoa está plenamente consciente da produção e pode, inclusive, interferir intencionalmente nessa produção, né? Um alfaiate pode produzir uma roupa com base naquilo que ele acha que é uma boa roupa, ou um sapateiro fazer um sapato com base naquilo que ele acha que é certo ou que é um sapato de qualidade. Então, a gente costuma dizer que nesta forma de trabalho, o trabalhador, que é o próprio mestre, não é alienado no sentido que nós já estudamos lá, no sentido marxista do termo, no sentido marxista do termo, que quer dizer que o trabalhador controla o saber e a execução do produto. Quer dizer, ele controla a forma como vai ser feita, ele sabe o que está acontecendo e ele pode interferir no produto. O que faz com que, normalmente, o artesão se reconheça no produto final do seu trabalho. O artesão, ao entregar um terno que ele mesmo confeccionou, o alfaiate, ele tem orgulho daquele terno. Ele vê algo da identidade ou da essência dele naquele terno.
muito diferente do operário que faz apenas uma única função sem saber exatamente o porquê daquela função. Não existe ali uma relação de identidade, né, com a atividade de trabalho. Então, essa questão é fundamental para a gente diferenciar o artesanato dos sistemas manufaturis que virão à frente. Se durante muito tempo o artesanato foi a única forma de fabricação, com o tempo ele vai entrando em crise, sendo substituído pelo que vai ser a forma embrionária da indústria, que são as manufaturas. As manufaturas são áreas onde eu organizo inicialmente vários artesãos, mas depois eu começo a dividir o trabalho, né? Começo a ter alguém que conhece o processo inteiro e vai subdividir o trabalho em etapas, contratando aprendizes ou funcionários que não controlam nem as ferramentas, nem o que está sendo feito, nem tampouco a subjetividade do processo produtivo. Então, com as manufaturas começa a ocorrer esse processo de separação do trabalhador dos meios de produção, né? Ou seja, esse processo que vai gerar a tal da alienação, porque o artesão que fabrica um relógio tem orgulho e se identifica com ele. O funcionário que cola duas peças o dia inteiro, seguindo as ordens do artesão, não vê identidade, não vê realização naquele trabalho. Então, perde o controle da subjetividade do trabalho. Essa é uma característica que vai se acirrar com as formas futuras de industrialização, né? Aqui, nessa imagem, eu dou alguns exemplos de trabalho artesanal que existem até hoje. Até hoje existem ferreiros que trabalham de forma artesanal, tanoeiros, que são mestres que trabalham a madeira, curvam a madeira e fixam para, por exemplo, fazer barris, os relojoeiros, né? E aqui um artesão que é um ícone para quem gosta de música aqui no Brasil, ele se chama Tajima e ele fundou uma marca brasileira de instrumentos musicais. Durante muito tempo você ia à fábrica dele, não era uma fábrica, era uma pequena oficina e ele estava lá, mexendo, mão na massa. Hoje mudou bastante, hoje ele tem uma grande linha de instrumentos que vem da China e sai com o nome dele aqui. Quer dizer, o artesanato hoje ele é uma exceção como modelo de produção. Normalmente o produto que é feito de forma artesanal é muito valorizado. Então, embora ele ainda exista, ele é um produto hoje apenas para segmentos de altíssimo luxo. Pegar o caso dos relógios suíços, né? Você pega lá Tissot, Cartier, são relógios, muitos deles feitos à mão, excelentes, extremamente precisos, mas caríssimos. É claro que isso tem uma beleza, tem uma magia, mas o custo é proibitivo para a maioria das pessoas, né? Então, o surgimento da Revolução Industrial vai alterar esse panorama na indústria com o surgimento do que nós vamos chamar agora não mais de uma manufatura, mas de uma maquinofatura. A novidade agora é que eu passo a ter máquinas ajudando no processo de trabalho e máquinas que não dependem só da força humana, como eram as máquinas que já existiam no passado. A Revolução Industrial, ela não trouxe a máquina, isso é um erro de interpretação, ela trouxe a máquina movida a uma energia que não é mais uma energia natural, uma energia humana, uma energia de um animal, por exemplo. E vamos classificar como primeira Revolução Industrial aquela que surge no século XVIII, faltou um Vzinho aqui, corrija aí, século XVIII, na segunda metade do século XVIII, no Reino Unido, e gradativamente vai se espalhar para outros países. A novidade, então, as manufaturas que já usavam máquinas vão virar maquinofaturas, porque vão agora utilizar maquinário movido a energia a vapor, ou seja, movido a queima de carvão. Quer dizer, a novidade não está então na máquina, está na energia que movimenta a máquina. Quer dizer, começa aqui um movimento que a gente já havia descrito nas aulas de geografia quando estudou a passagem do meio técnico, do meio natural, aliás, para o meio técnico, que é o processo de libertação dos seres humanos em relação à dependência dos ritmos da natureza. Antes da Revolução Industrial, as máquinas dependiam de tração animal, dependiam da força humana, dependiam dos ventos ou dos rios, como eram os moinhos. Agora, basta ter carvão e uma máquina a vapor e não importam as condições climáticas, não vamos ter o cansaço da máquina. Né? Eu começo a ter um ritmo de produção que se descola dos ritmos da natureza. Então, a gente tinha discutido isso, é a transição do meio natural para o meio técnico. O resultado disso será um grande aumento na capacidade produtiva. Eu vou conseguir produzir
muito mais rápido, gastando muito menos em dinheiro e em esforço, o que vai ser o início de um grande ciclo de inovação, né? Permitindo que produtos fiquem cada vez mais baratos e acessíveis. E a gente estuda a Revolução Industrial não tanto, nessa sua primeira fase, não tanto pelo seu impacto, mas pelo significado simbólico que ela tem. Ela é o início de um grande processo de desenvolvimento industrial que não vai parar até agora, né? Que segue acontecendo até agora. Inclusive, um grande economista e estudioso de Revolução Industrial, Sir David Landes, costuma definir a Revolução Industrial como o Prometeu desacorrentado. Para quem não se lembra, Prometeu é a figura mitológica que, na mitologia grega, roubou o fogo dos deuses e passou aos seres humanos, ou seja, o conhecimento, que era exclusividade dos deuses. Então, por isso ele vai ser punido, Prometeu, vai ser acorrentado a uma rocha e todos os dias uma águia virá comer o fígado de Prometeu, que vai se regenerar para depois ser comido no dia seguinte. Então, Prometeu está acorrentado por ter cometido essa traquinagem de roubar o fogo dos deuses, né? Quer dizer, quando a gente desenvolve a energia a vapor, a gente agora não depende mais da natureza, é como se a gente desacorrentasse o Prometeu. Quer dizer, como a gente tivesse de novo o fogo da sabedoria em nossas mãos para acoplá-lo à produção industrial e a serviço dos seres humanos. Então, temos aqui um mecanismo básico de como funciona a gloriosa máquina a vapor de James Watt. Vocês estudam, eu gosto de passar por isso, porque com essa tendência da interdisciplinaridade pode aparecer alguma intersecção com outras disciplinas, né? Então, a máquina a vapor nada mais é que um sistema térmico, onde eu vou aquecer uma quantidade de água, a água vai virar vapor sob pressão e essa pressão vai empurrar um pistão. Esse pistão vai gerar um movimento, por exemplo, numa roda, tá? Então, aqui um exemplo de uma das primeiras máquinas a vapor utilizadas na produção industrial. E aqui uma gravura grega, lembrando aí a história do mito de Prometeu, né? Prometeu tendo o seu fígado sendo comido aí na imagem. Muito mais importante do que a primeira Revolução Industrial, que é marcante pelo seu ineditismo, é a segunda Revolução Industrial, porque é muito mais abrangente e impactante, tanto em termos de transformações, quanto em termos de países que serão atingidos ou modificados pelos processos subsequentes. É uma revolução que se desenvolve na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Vai muito além do Reino Unido, se espalhando por outros países da Europa, chegando à Rússia, aos Estados Unidos, ao Japão e mesmo um pouquinho mais tarde à Itália. Por ser mais abrangente, a primeira coisa importante é notar que ela é a revolução que vai trazer materiais que a gente ainda não conhecia. A gente conhecia o petróleo, mas não sabia que era possível extrair tantos derivados úteis dele. Então, agora a gente começa a ter o domínio da química do petróleo. E ao invés de usar ferro e outros metais como usávamos no passado, vamos passar a usar ligas metálicas, como o aço. Será a principal até hoje. Uma das bases da indústria mundial é o uso da liga de aço, que é maleável, que permite várias composições com resistências e propriedades distintas. Mas, além de novos materiais, também vamos ter novas fontes de energia, a água gerando eletricidade, a chamada energia hidroelétrica, o petróleo e o carvão também, muitas vezes, sendo usados como fontes de eletricidade, e a gente passa a ver as fábricas não mais queimando carvão, mas sim usando eletricidade. Então, a gente diz que, a partir desse momento, inicia-se um período de uso da energia como uma fonte secundária, né? Quer dizer, a energia primeiro vai se transformar em eletricidade para depois ser utilizada na fábrica de fato. É a fonte secundária. Depois eu vou explicar, vou voltar essa terminologia nas aulas de energia. E também a segunda revolução industrial será responsável pelo surgimento de uma série de novos fatores, de novos setores industriais que vão se erguer justamente acompanhando o surgimento dessas novas tecnologias. A siderurgia, que é a fabricação das ligas metálicas, a metalurgia, que é a fabricação de peças em metal, a indústria petroquímica, que é aquela que se vale dos derivados de petróleo, a indústria bélica, a própria indústria química
a indústria naval, a indústria de maquinário, mecânica, a ferrovia e, mais no começo do século XX, a indústria automobilística também vai ser influenciada por esta revolução industrial. Além desses setores, gente, cabe destacar a enorme revolução dos transportes, que começa com a ferrovia e também com a navegação a vapor. A gente já falou sobre isso, né? O uso dos trens e depois dos navios a vapor vai permitir aquele fenômeno que a gente descreveu, utilizando um conceito de um grande geógrafo, que não é o Milton Santos, é o David Harvey, o fenômeno chamado de compressão espaço-tempo. Quer dizer, aquela ideia de que o mundo parece ficar menor à medida que os transportes avançam na sua capacidade de transporte, na sua capacidade de percorrer distâncias e na sua velocidade. Quer dizer, ferrovia e navegação a vapor iniciam esse movimento de compressão do espaço-tempo. E, finalmente, surge aqui uma expressão que nós vamos chamar de sociedade da produção. Sociedade da produção quer dizer o seguinte: nas sociedades da Revolução Industrial, quem mandava era a produção. As pessoas compravam exatamente aquilo que tinha para vender. A indústria era muito limitada na sua capacidade de produzir e não conseguia atender os desejos do consumidor. O Henry Ford, um dos patronos dessa revolução, já vamos falar dele, costumava dizer: o trabalhador, desculpem, o consumidor, pode comprar qualquer carro desde que seja o Ford T de cor preta, que era o único que ele fabricava. Um modelo de uma única cor. Então, quem determinava o padrão de consumo da sociedade era a produção. Por isso que a gente dizia que era uma sociedade da produção. Hoje a gente vive o contrário, sociedade de consumo. Já vamos chegar lá. Então, aqui algumas imagens que vocês conhecem e ilustram claramente esse processo, né? A Revolução Industrial introduzindo máquinas que não dependem mais da mão humana como força. Você até tem a mão humana lá para manter a máquina funcionando, inclusive as crianças eram muito utilizadas, vocês sabem, né? Nos primeiros momentos para fazerem, por exemplo, para desentupirem alguma coisa ou para desobstruírem algum sistema na máquina. Mas o movimento da máquina não é feito pela força humana, é feito pela energia do carvão ou pela energia elétrica com mais frequência, como aparece nesta linha de montagem onde está sendo feito o tal do Ford T, do qual eu vou falar bastante aí para frente, tá? Bom, junto com a segunda revolução industrial, surge também o primeiro modelo de organização da indústria. A gente vai chamar esse modelo de organização fordista-taylorista em homenagem aos dois pensadores que deram origem a essa ideia. Esses dois aí, o Ford e o Taylor, são dois industriais que pela primeira vez pensaram de forma científica como organizar a produção para que ela possa ser o mais eficiente, o mais barata possível. O primeiro deles foi o Taylor, no finalzinho do século XIX, ao criar o conceito de gerência científica. A gerência científica consiste em pensar a divisão do trabalho de forma racional. Quer dizer, como é que eu posso dividir o trabalho para que ele possa ser reduzido a uma série de tarefas simples e repetitivas? Qual é a vantagem de ter um trabalho que, extremamente complexo, seja dividido agora em várias tarefas simples? A primeira vantagem é que fica muito fácil, a segunda é que fica muito rápido, e a terceira é que qualquer um pode fazê-lo. Então, eu vou ter um operário treinado para repetir apenas uma única função. Ele não é um mestre artesão, ele não sabe nada, ele sabe apenas repetir uma única coisa. Para Taylor, isso era o ideal. Taylor vai dizer que o trabalhador é uma espécie de gorila adestrado, um repetidor de funções. A essa ideia de dividir o trabalho dentro da fábrica se soma a contribuição de Ford. Qual é a contribuição de Ford? Em primeiro lugar, ele vai criar um sistema chamado de linha de montagem, onde a gente diminui muito a variedade de produtos, os tipos de produtos, para poder produzir mais rápido. Então, se antes se produzia 3, 4, 5 tipos, agora a gente produz um tipo só, por exemplo, de carro, como o Ford começou a fazer. O Ford T de cor preta. Durante muitos anos era isso que a Ford fabricava. Um carro de uma única cor. Isso permitia fabricar muito mais rapidamente
e, consequentemente, gastar muito menos na produção, quer dizer, ter um produto muito mais barato. A gente chama isso de ganho de escala e está diretamente ligado a um conceito que nós já vimos, a mais-valia obtida aqui de forma relativa. Antes eu pagava um operário e durante 12 horas ele trabalhava e produzia um carro. Agora, a cada 2 horas ele produz um carro ganhando a mesma coisa. Então, a sua taxa de mais-valia cresceu. E aumentando a taxa de mais-valia, o produto tende a ser mais barato. Então, isso a gente vai chamar de ganhos de escala. Fabricar muito para diminuir o preço é a estratégia do Ford, com um mínimo de variabilidade. A peça vai até o operário agora tem uma função específica, como já tinha previsto o Taylor, mas ao invés dele buscar a peça, existe uma esteira que traz a peça até ele, diminuindo as perdas de tempo e possíveis desperdícios no meio do processo. A imagem clássica aí de uma fábrica de veículos, né? Onde você tem realmente a produção em linha. Os operários estão aqui paradinhos esperando, cada um vai repetir dezenas de vezes a mesma função. É também característica desse sistema produzir muito e por isso nem sempre ter para quem vender. Então, trabalhava-se com gigantescos estoques que depois vão se mostrar um problema, porque ter um estoque grande custa caro. A manutenção, o produto tem que ser limpo, o produto vai saindo vai ficando desatualizado, né? Então vamos ver que isso aqui vai ser um dos pontos fracos da organização fordista da produção. Há uma tendência de absorver vários setores da produção, vamos chamar isso de verticalização. Para o Ford, não bastava fabricar carros. Para economizar custos, a própria Ford deveria fabricar aço, deveria fabricar pneu, deveria fabricar os freios, deveria fabricar os bancos. O conceito é uma empresa que faz todas as etapas de produção do seu produto, ou a maioria delas. Que levou Ford até um delírio extremo de criar uma cidade própria, a tal Fordlândia na Amazônia brasileira. Até hoje existe lá uma ruína do que era para ter sido a Fordlândia. Por que ele queria enfiar essa cidade na Amazônia brasileira? Porque ele ia pôr uma fábrica de carro da Ford e usar o látex da Amazônia para fazer pneu e componentes de borracha. E usar os rios da região para gerar energia e fabricar aço na região, né, para poder movimentar a empresa. Essa ideia foi uma das muitas ideias furadas do Ford. Tá? O Ford ele é muitas vezes conhecido pela sua genialidade ao criar esse sistema todo que em grande medida revolucionou a indústria, mas ele também era um cara de ideias bastante controversas. Acho até que já comentei em aula que ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos com uma plataforma radicalmente contrária a banqueiros, judeus e comunistas. Então, ele era um cara que tinha um flerte forte com o nazismo na época, né? Só que misturava isso aí com uma ideia de perseguição aos banqueiros. Felizmente, os americanos se uniram lá, os dois partidos da época, e não deixaram o Ford ser candidato. Dito tudo isso, então, caracterizamos a segunda revolução industrial. Primeiro, do ponto de vista das inovações que ela traz. Segundo, da forma como ela passa a organizar a produção ao instituir a organização fordista-taylorista. A linha de montagem, o trabalhador especializado, a pouca variabilidade de bens, a padronização da produção. A partir da segunda metade do século XX, portanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, começamos a entrar numa terceira revolução industrial. Alguns simplesmente vão chamá-la revolução tecnocientífica. Já vimos que isso tem a ver com o fato das tecnologias de informação terem dominado o mundo. E muito do que vai surgir nessa terceira revolução industrial é produto da corrida armamentista provocada pela Guerra Fria. A Guerra Fria, americanos e soviéticos tentando desenvolver armas cada vez mais possantes, muitas vezes não chegavam a um resultado bélico, mas chegavam a tecnologias que depois podiam ter outra utilidade para caráter civil. É aí, então, que a gente começa a ver um modo de produzir que tem a ciência como um papel central, né? Que tem a ciência exercendo um papel central. Nós costumamos dizer que, a partir desse momento, a ciência se torna uma força produtiva. Hoje, a melhor empresa não é a que fabrica smartphone, é a que fabrica o smartphone mais tecnológico, ou o carro mais tecnológico.
Uma BMW custa mais caro do que um Volkswagen, similar, da mesma categoria. Mas ela é também um carro, ela tem motor, ela tem 4 pneus, mas ela tem mais tecnologia, portanto, tem mais ciência. Então, a ciência se torna um elemento de competição, um elemento de competitividade, melhor dizendo. E graças à intromissão da ciência na produção, nós vamos ter o surgimento de novos setores inéditos de tecnologia, como a informática, os primeiros computadores, a robótica, a eletrônica, as telecomunicações, a engenharia genética e a biotecnologia, que hoje fazem parte de nossas vidas, né? Assim como teremos uma revolução no transporte, com a difusão do transporte rodoviário e também do transporte aéreo, que vai se tornando mais acessível, acelerando aquele processo que agora há pouco a gente descreveu, a compressão espaço-tempo, né? A ideia das distâncias parecendo menores. Além disso, vamos ter o surgimento das novas fontes de energia, inclusive fontes alternativas, e passaremos a viver o que hoje se chama de sociedade de consumo. Sociedade de consumo não quer dizer as pessoas só pensam em comprar. Não é nesse sentido. No sentido de como as pessoas são consumistas. Sociedade de consumo quer dizer o consumo determina a produção. Então, hoje você vai lá comprar um carro, você consegue customizar o carro, ou seja, fazer o carro ser mais ou menos do jeito que você quer. Quer ar-condicionado, quer banco de couro, quer teto solar, você vai personalizando o produto. Quer dizer, o consumidor diz o que a fábrica deve produzir, né? Então, a fábrica busca responder às demandas do mercado. Por isso que a sociedade é de consumo e não mais de produção. O consumo determina a produção e não mais o contrário, como tinha acontecido até o passado. Junto à terceira revolução industrial, vai surgir também uma nova forma de organizar a produção que vai atualizar as limitações que existiam lá no antigo sistema do Fordismo. O Fordismo foi, sem dúvida, uma revolução importantíssima para a sua época, mas algumas das suas limitações vão começar a atrapalhar o mundo de hoje. Primeiro, nós vamos ver que o Fordismo tinha uma produção que era rígida, ou seja, produzia muitos produtos com pouca variabilidade. Isso inibia o consumo, né? Imaginem lá na época de Ford que alguém fosse comprar um carro. A pessoa vai comprar um carro, ela só tem a opção de comprar Ford T, cor preta. Então, provavelmente, por mais rica que a pessoa fosse, ela não compraria 2, 3 ou 4. Diferente de hoje, né? Se você for numa concessionária e falar, eu quero um carro de tal modelo, de todas as cores. Bom, você tem dezenas de cores. Então, você permite que as pessoas comprem muito mais. Você cria espaço para o consumo ampliado. E é isso que nós vamos chamar de produção flexível. Eu produzi vários tipos de produto. Só que quando eu produzo muitas variedades, eu não posso produzir muito, senão a chance de eu vender diminui, né? E se eu não vender, eu vou ter um estoque enorme. Então, serão muitos tipos de produto produzidos sempre em pequenos lotes. A ideia é buscar uma customização, uma personalização da produção, quer dizer, tornar a produção mais próximo do que o consumidor espera. Então, os consumidores querem esse tipo de roupa, eu vou lá e fabrico. Os consumidores querem esse tipo de carro, eu vou lá e fabrico. Inclusive contribuindo para que se implemente o sistema que foi desenvolvido no Japão, chamado de Just-in-Time, que é o sistema de estoques mínimos, desenvolvido por este cara aqui, chamado Taishi Ono, no Japão. É por isso que o toyotismo também é chamado de onismo, por alguns estudiosos. E a ideia de que os estoques representam capital parado, dinheiro desperdiçado, então as empresas devem trabalhar com o mínimo possível de estoques, né? Hoje, dependendo do carro que você for comprar, você até encontra ele a pronta entrega, mas você pedir um carro azul, dificilmente existirá na concessionária um carro azul no estoque. Você vai comprar e eles vão fabricar sob medida, vão fabricar em 30, em 60 dias o carro do jeito que você pediu. Isso vai permitir a empresa ter um mínimo de estoque, em alguns casos nem ter estoque, como trabalham empresas de serviços hoje, caso da IBM. A IBM tem um sistema chamado de Business on Demand. Ela, ao invés de desenvolver softwares ou aplicativos, ela desenvolve o aplicativo que você precisa.
Você vai lá e fala, olha, eu tenho uma empresa, é uma escola, essa escola aprova os melhores alunos do Brasil, eu preciso administrar e tal e tal. A solução, a ferramenta vai ser desenvolvida com base nas suas necessidades. Então, esse sistema a gente vai chamar de sistema just in time e está diretamente ligado a essa ideia de customizar a produção. Depois nós vamos ter uma reversão daquela ideia de que a empresa deve trazer para si todas as etapas de produção. Hoje é exatamente o contrário, as empresas procuram terceirizar a produção. Quer dizer, vão se especializar no chamado core business, o negócio núcleo da empresa, e vão transferir funções ou atividades menos prioritárias para outras empresas, né? Então, hoje, as fábricas de carro não são mais fábricas de carro, elas são identificadas como montadoras. Por que montadoras? Porque não fabricam freio, não fabricam câmbio, não fabricam pneu. Tudo isso vem de outras empresas e a empresa apenas faz a montagem. A grande vantagem disso, gente, foi diminuir muito a quantidade necessária de trabalhadores e também enfraquecer o nível de sindicalização desses trabalhadores, né? Pensem que uma Volkswagen tinha, nos anos 80, mais de 30 mil operários trabalhando numa fábrica. Era uma cidade. Essa mesma fábrica, até recentemente, tinha menos de 10 mil trabalhadores e fabricava o dobro de veículos. Então, essa estratégia da terceirização enfraqueceu bastante os movimentos trabalhistas, os movimentos sindicais. Nós vamos discutir isso mais à frente. E se tornou uma tendência dominante, né, das empresas se focarem no seu negócio central. Diferente do toyotismo, do fordismo, aliás, onde buscávamos um trabalhador repetidor de função, o tal gorila adestrado, hoje o trabalhador ideal ele é polivalente, ele detém várias habilidades e não raro ele é responsável pela produção e pelo próprio controle, né? Então há muitas atividades onde hoje um grupo de operários tem que formar uma comissão e um deles é responsável pelo controle de qualidade do que eles mesmos estão produzindo, né? E o toyotismo criou, inclusive, uma variante para produtos de luxo chamado de Volvismo, né? Inspirado na experiência daquela marca sueca de carros. São produtos de alto luxo, bem mais customizados do que os produtos toyotistas, mas para nós, normalmente no vestibular, é visto como uma coisa só, o toyotismo e o Volvismo. Com alguns exemplos aí, nós temos as máquinas fazendo um trabalho que antes era de operários, né? Um alto nível de robotização da produção, aqui no toyotismo. Então, braços mecânicos, quase não vemos operário. O operário aqui é um único operário neste caso, ele está usando uma série de tecnologias bastante avançadas, ele não é um operário desqualificado, ele não é um gorila adestrado, ele é uma pessoa altamente treinada, está usando aqui um traje todo avançado, né? E essa imagem eu coloquei aqui porque o que aconteceu na indústria a partir do toyotismo influenciou também o que aconteceu dentro do setor de serviços. O sistema McDonald's é um sistema que foi diretamente influenciado pelo toyotismo. Você chega lá no McDonald's, você não vai encontrar um monte de lanche pronto, porque senão esses lanches vão esfriar e vão ter que ser descartados. Você vai encontrar isso nos estoques. Um pão prontinho, só que embalado, já pré-assado. Aliás, já assado. Você vai encontrar uma carne já pré-frita, o alface já lavado e porcionado. Então, o funcionário só abre essas porções e monta o lanche quando é feito um pedido. Tanto é que você pode, eu quero sem alface, a lanchonete serve sem alface. Ela pode customizar o produto para atender o mercado. Então, é por isso que a gente vai dizer que é uma sociedade de consumo. É o consumidor que diz o que vai ser produzido. Começou na fábrica e depois chegou ao McDonald's, tá? Ainda bem que vocês não puderam ver, eu estava apontando com o dedo as imagens aqui. Ainda bem que eu lembrei que tem que ser com o mouse. Bom, e finalmente hoje já se começa a discutir a possibilidade de uma quarta revolução industrial. É um pouco exagerado falar isso, mas o conceito que a gente vem chamando de indústria 4.0, que foi gerado principalmente dentro da Bosch, que é uma gigantesca empresa eletrônica, metalúrgica, mecânica alemã, né?
O conceito da indústria 4.0 é a conectividade, são as máquinas todas ligadas e dialogando entre si, as máquinas com capacidades próprias, né? A tal internet das coisas. Isso aqui é uma tendência muito forte agora, principalmente com esta possibilidade de chegada da tecnologia 5G, né? Que é aquela tecnologia de internet que é pelo menos 10 vezes mais rápida que a atual. A internet das coisas vai permitir que você conecte a sua casa, a sua geladeira, o seu carro num único sistema, controlado por smartphone. Então, por exemplo, a sua geladeira vai ser capaz de fazer uma lista de compra para você. Você chega em casa, a geladeira já avisa o que faltou, por exemplo. E assim será na indústria também. Uma máquina se comunicando com a outra, uma máquina percebendo limitações que ela precisa de intervenções ou precisa de conserto. Cada vez mais nós vamos ter esse fenômeno da computação na nuvem, né? Que é você poder acessar bancos de dados imensos de qualquer parte do mundo. A virtualização, quer dizer, processos que virtualmente unem regiões distintas, e inclusive capacidade de tomar decisão sem presença humana. Já existem máquinas que têm essa capacidade, até os nossos computadores em menor escala o fazem, né? De reparar em problemas que eles mesmos tiveram por conta própria, de forma autônoma. Então a ideia é que o futuro vai passar por essa indústria. A primeira fábrica 5G do Brasil já está... 5G, desculpe. A primeira fábrica 4.0 do Brasil está sendo inaugurada pela Mercedes numa pequena cidade próxima a Limeira, e caminhões que eram feitos em mais ou menos 60 horas vão ser feitos em 42 ou 45 horas com essas novas tecnologias e com pouquíssima mão de obra, né? Pouquíssimo uso do trabalho humano. Então aqui nós temos um diagraminha que explica melhor essa história aí de como funcionaria a tal da indústria 4.0 comparada a outras modalidades de indústria, mas tudo isso ainda é muito incipiente. Provavelmente daqui a 5 ou 10 anos será uma realidade mais palpável. E para fechar esse tópico, gente, nós vamos discutir um pouco lógicas de localização da indústria. Ou seja, o que orienta ou explica uma indústria estar num lugar ao invés de estar em outro. Bom, até a segunda revolução industrial, as lógicas locacionais eram muito limitadas, porque os meios de transporte eram extremamente precários. O melhor que você tinha era a ferrovia, o mais rápido que você tinha, mesmo assim não era acessível a todas as partes do país, por exemplo, e você quase não tinha comunicações. O melhor que você tinha era o telégrafo e depois o telefone. Então, eram formas muito rudimentares. Se você tinha uma fábrica muito longe da central, por exemplo, da sede da empresa, você não conseguia administrar essa fábrica. Então, havia uma tendência à aglomeração das empresas em uma mesma localidade. Normalmente em torno da matéria-prima, dependendo do setor, ou do mercado consumidor. Por exemplo, uma indústria têxtil, ela usa algodão para fazer roupas que vão direto para o consumidor final. Então, ela tem que estar perto de uma grande cidade onde exista mercado consumidor. Vai gastar menos com transporte, vai perder menos tempo. Já uma indústria como a indústria de álcool, né, fabricação ou açúcar, ela usa muita matéria-prima barata, que é a cana, então ela normalmente fica perto da matéria-prima, fica no meio do canavial, até hoje, né? A usina de cana fica no meio de uma plantação de cana. Então isso tem a ver com as limitações que a gente tinha nos sistemas de transporte até então. A partir da terceira revolução industrial, isso muda bastante. Os mercados vão agora ser globais, porque os transportes avançam muito com o transporte aéreo e rodoviário, e as comunicações, graças à internet, aos satélites e à informática, vão conectar o mundo inteiro num único sistema, né? Já discutimos isso lá. É o tal meio técnico, científico e informacional. Então, não vamos ver mais empresas pensando no seu próprio mercado local, mas sim pensando globalmente. Quer dizer, eu fabrico na China, mas não necessariamente é para vender na China. É para vender no mundo inteiro. Eu fabrico no Brasil, mas não é para vender só para o Brasil, é para vender no mundo inteiro. Inclusive, há casos de empresas que se instalam num país e nem vendem para esse país, como durante muito tempo era na Coreia do Sul.
A empresa japonesa fabricava carro lá, mas não vendia na Coreia do Sul, vendia para o resto do mundo. Diante disso, novos fatores atrativos vão aparecer, né? Empresas que antes eram atraídas por fatores como, por exemplo, a matéria-prima e o mercado consumidor, agora vão ter que pôr na sua conta a mão de obra barata. Já discutimos lá os fatores há 2 aulas atrás que fazem a mão de obra ser mais ou menos barata. Os incentivos fiscais, né? As empresas vão buscar lugares onde se paga menos imposto ou onde as leis ambientais permitam que você seja menos vigilante quanto ao meio ambiente. E, acima de tudo, vamos lembrar que hoje os setores de ponta da indústria são setores muito intensivos, aliás, em ciência. Por isso, setores que demandam uma enorme mão de obra qualificada. Então, eu não preciso hoje de muitos trabalhadores gorila adestrado, eu preciso de poucos altamente qualificados, né? Mais ou menos como naquele diagraminha, naquelas fotos, aliás, que eu mostrei anteriormente. Resultado: muitos dos centros de criação de novos produtos ou indústrias de alta tecnologia vão buscar se aproximar dos chamados tecnopolos. Os tecnopolos, conceito muito importante que nós vamos usar daqui para frente, são áreas onde eu junto universidade, empresa e centro de pesquisa e crio uma conexão entre eles, uma sinergia entre eles. A universidade vai formar a mão de obra qualificada. O centro de pesquisa vai criar as inovações e a empresa vai transformar isso tudo em operação comercial. Vai industrializar as tecnologias usando esta mão de obra qualificada. Os tecnopolos existem em várias partes do mundo e aqui em Campinas nós temos um exemplo relativamente bem sucedido de tecnopolo, porque a Unicamp divide praticamente a mesma área, é vizinha da PUC. Do lado nós temos enormes centros de pesquisa, como é o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia Nuclear. Nós temos o acelerador de partícula e nós temos um monte de empresas que se beneficiam dessas presenças, né? Então, você tem a Cargill, que faz sementes selecionadas, você tem as empresas de telecomunicações, você tem a Motorola relativamente perto. Então, existe uma lógica das empresas buscarem, quando é para atividades mais voltadas à tecnologia, áreas onde se encontrem esses tais tecnopolos. Então, aqui, onde todos vocês estarão ano que vem, a Unicamp, e esse o Sirius, que é o acelerador de partícula que ainda não está pronto, mas está quase pronto, será o maior acelerador de partícula da América Latina, destronando o vizinho dele, que é o acelerador de partículas síncrono. Perguntem para os físicos o que faz um acelerador de partícula, tá, gente? E para fechar essa aula, então, este quadro síntese é muito importante. O ideal é que você também construa ele no seu caderno, porque muitas questões em geografia, mas também em sociologia e, eventualmente, até em história e filosofia, vão comparar esses dois padrões de desenvolvimento e organização industrial. Então, lá no Fordismo, eu produzia de forma padronizada. Hoje, eu produzo de forma personalizada ou customizada. Antes, eram grandes quantidades, produção em massa. Hoje, são pequenos lotes com grande variabilidade. Antes, imensos estoques. Hoje, just in time. Tento produzir só aquilo que vai ser vendido ou trabalhar com um mínimo de estoque. O trabalhador gorila adestrado, repetidor de funções, substituído por um trabalhador que é menos numeroso, mas muito mais qualificado e várias vezes desempenha funções distintas, polivalência, várias habilidades no trabalho. Concentração vertical, uma mesma empresa tendia a fazer todas as etapas de produção, é a Fordlândia, substituída pela terceirização. Então, hoje as empresas focam-se no seu negócio principal, no seu core business, e compram produtos ou serviços de outras, né? Muitas empresas hoje, por exemplo, não têm funcionário de limpeza, não têm funcionário de segurança, não têm funcionário de jardim, elas contratam outras prestadoras de serviço. Inclusive, depois nós vamos falar bastante disso, porque recentemente o Brasil permitiu que a terceirização fosse ampliada, né, pela reforma trabalhista, e hoje é possível terceirizar qualquer tipo de atividade no Brasil, inclusive a atividade central da empresa. Então, hoje, por exemplo, escolas podem
terceirizar o professor, transformando-o numa espécie de empresa, o que normalmente acarreta menos custo para quem está contratando, né? E maior custo para aquele que agora é o dono da empresa, o próprio prestador de serviço. Teremos uma robotização. Antes a gente tinha máquinas simples que dependiam da mão humana, agora máquinas autônomas que praticamente independem da mão humana, ou no máximo algum controle e fiscalização humana. E se antes vivíamos uma sociedade que era determinada pelas possibilidades da produção, hoje vivemos uma sociedade onde o consumo dita o que vai ser produzido. Muito importante, então, reter esse quadrinho comparativo aqui. Bom, gente, dito tudo isso, nós vamos passar agora às aulas seguintes a falar sobre a indústria no mundo e depois vamos relatar melhor a situação da indústria no Brasil, especificamente. Mas, por hora, fizemos esse trabalho aqui para você ter uma ideia geral dos padrões industriais e das lógicas que orientam a indústria em termos de localização em momentos distintos da sua história. Por hoje é isso, gente. Muito obrigado. Aguardo as dúvidas.